E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, principalmente também com a família de vocês. Meu abraço desde já para vocês, né? Estamos mais uma vez aqui nos encontrando com essa disciplina tão gostosa de trabalhar, que é a geografia, né? O nosso espaço, o nosso meio, o meio em que vivemos, aquele meio em que modificamos, né? Então, a semana passada, né, na aula passada, nós trabalhamos sobre Estado, os conceitos de Estado, de nação, né? Eu deixei para vocês uma atividade relacionada a isso. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais, vamos dar um passo a mais. Nós vamos conhecer hoje, né, a regionalização, como aconteceu a regionalização na América. No nosso contexto de conteúdos, pede-se para que a gente trabalhe a regionalização na América e na África, mas o assunto ele é muito longo. Então, vamos devagar para que a gente possa degustar, para que a gente possa aprender melhor, tá bom? Vamos focar aqui no slide para que a gente possa entender melhor. Então, a América, que continente é esse? Segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América advém de uma homenagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, um explorador que viveu entre o ano de 1454 e 1512. Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias. Foi Américo Vespúcio, né, que anunciou a existência dessa nova terra, de um novo continente. O que é o continente americano? Como vocês podem ver nessa imagem, desse mapa, né, nos mostra tudo que pertence ao continente americano. As características gerais. O continente americano é destacado pela sua grande extensão norte e sul. A parte norte lá em cima, que é a maior dimensão, e a parte sul, embaixo, onde está também localizado o Brasil, de aproximadamente 15 mil quilômetros de extensão. Ele é o segundo maior continente do mundo, ocupando mais de 42 mil quilômetros quadrados, cerca de 8% da área terrestre e 28,5% das terras emersas. É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Então, ou seja, ele é banhado pelos 4 oceanos. O continente americano é cortado por 4 paralelos principais. O ciclo polar ártico, que é esse paralelo de cima, onde vocês podem acompanhar no mapa, onde a setinha está apontando. Acredito que vocês estão vendo. Onde está a Groenlândia, a Dinamarca, né? Então, é cortado por esse primeiro paralelo, né, que é o ciclo polar ártico. O Trópico de Câncer 2, né? O Equador, o 3, onde já pega a parte norte do Brasil. E o Trópico de Capricórnio, o 4, embaixo, onde vai pegar quase o sul do Brasil também. Então, ele ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. O continente americano ele apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagem natural. A oeste, a oeste ocidental, nós temos
Cabo Príncipe de Gales, a Península de Seward, no Alasca, lá nos os Estados Unidos. Né? A leste oriental, Ponta dos Seixas, o estado da Paraíba, no Brasil. Ao sul meridional, isso eu estou falando nos extremos, ao sul meridional, o Cabo Froward, na costa norte do Estreito de Magalhães, e a Península de Brinche, no Chile. Ao norte setentrional, a Península de Bootea, no Cabo de Promontório e o Canadá. A divisão fisiográfica da América, como é que nós podemos entender? Pelas cores nós vamos entender. Em razão das características físicas, o continente americano ele pode ser dividido na América do Sul, onde nós moramos, no Brasil, onde o Brasil também é localizado, não só existe o Brasil como outros países, mas eu vou destacar o Brasil, que é o país que nós moramos, que está aí meio amarelo. A América do Norte, lá em cima, azul, tudo isso que está azul faz parte da América do Norte. Porções territoriais que correspondem às suas grandes áreas continentais. E a América Central, aí no meio, que está de vermelho, composta por uma estreita faixa de terra continental, né? E por várias ilhas, né? Que são os Caribes. O mapa da América do Norte. Vocês observarem o mapa da esquerda, vocês vão ver um mapa político da América do Norte. Né? Então, o mapa político, porque vocês vão saber quais são os países, né? A divisão política. Então, quais os países compõem a América do Norte? Nós temos do lado direito o mapa físico da América do Norte. Ou seja, nesse mapa, se nós pudéssemos aproximar, mas acredito que essa imagem não vai dar para aproximar, nós entenderíamos aí a vegetação, a hidrografia, os rios, né? A parte que tem mais terra, a parte mais elevada, né? Onde tem montanhas, a parte mais baixa. Nos próximos mapas, que são da América Central, nós vamos entender mais sobre... Nós temos o primeiro, que é o mapa político, né, onde vocês podem ver essas ilhas que compõem e os estados, como por exemplo, aí embaixo nós temos o Panamá. E há o mesmo mapa, só que com a visão física, né? Aquela visão de características naturais, né? Como eu falei nos outros, citei nos outros, esse daí nós vemos a questão mais natural. E a América do Sul, o mapa político, sua divisão, onde se destaca aí enorme o Brasil, né? Um dos maiores territórios, né? E o mapa físico, onde a gente pode observar aí seu relevo, nós podemos observar a hidrografia, né? Uma curiosidade, o arquipélago das Ilhas Malvinas, situado no extremo sul da América do Sul, é disputado desde a década de 1980 entre a Argentina e a Inglaterra, né? Então ainda não tem dono, então eles vivem disputando quem vai mandar nas Ilhas Malvinas, né? Desde a década de 80 que eles brigam, quem irá mandar. Eu vi essa curiosidade e passei para vocês. O continente americano e suas origens geológicas. O continente americano, como os demais continentes, ele teve origem a partir da divisão das terras
de 65 milhões de anos atrás. Os estudos indicam que a América do Sul esteve unida à África, né, por causa do encaixe perfeito de seus litorais e por fósseis datados do mesmo período e encontrados em ambos os continentes. Então, voltando aqui para o professor, eu quero mostrar para vocês, seria interessante mostrar para vocês no mapa, mas eu vou tentar mostrar para vocês, não vai dar para aproximar, mas se vocês pegarem o mapa ou o globo terrestre, vocês perceberão que essa lateral do Brasil, né, da região, eu não diria do Brasil só, mas da América do Sul, né, todo esse desenho, esse recorte, se vocês observarem, ele se encaixa aqui na África. Ele se encaixa exatamente nessa parte, nessa região aqui da África. Então, no período da Pangeia, onde houve toda a mudança, o deslocamento das placas tectônicas, com toda a acomodação dessas placas, então essas elevações de terras, elas foram se distanciando. Então, o que comprova isso, que houve essa unificação? Se vocês observarem o clima, ele é bem semelhante. A vegetação, ela é a mesma dessa região africana. Se vocês também observarem, os fósseis, né, que são o quê? Corpos de animais, corpos de seres humanos primitivos, os mesmos, com as mesmas características que foram encontradas nessa região, também são encontrados nessa região da África, né? Por isso que nós estamos estudando tanto a região, o continente americano, como vamos posteriormente estudar o continente africano para entendermos melhor. Mas vamos devagar para que a gente possa compreender. Fiquem fixados nisso, lembrem-se desse detalhe, tá bom? Vamos voltar lá nos nossos slides. Então, a geomorfologia do continente americano. Se vocês observarem esse mapa topográfico aí do continente americano, nós vamos perceber que o relevo das Américas é de formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maior parte de suas áreas. Existem estudos cristalinos na porção leste e central da América do Sul, na região das Guianas Francesas, no norte da América do Norte e na Groenlândia. E as cadeias orogenéticas recentes correspondem à Cordilheira dos Andes e a toda a costa oeste do continente. Algumas características geomorfológicas e geológicas, né, da América existe na costa oeste ou ocidental do continente, tanto ao norte como ao sul. Observamos a presença de grandes cadeias montanhosas jovens, ou seja, cadeias que estão se desenvolvendo agora, são novas, são bem jovens, são recentes. Na porção sul-americana, elas formam a Cordilheira dos Andes, que se originou em função da subducção entre as placas tectônicas de Nazca e da placa sul-americana. Foi o que eu tinha explicado há pouco a vocês, onde houve esse movimento das placas e essa separação. Na porção norte-americana, elas formam acidentes geográficos, como as montanhas rochosas, que estão lá no Canadá e nos Estados Unidos. É a Serra Madre, ou seja, é a Serra Mãe, no México, oriundo do choque entre essas placas norte-americana e a placa de Juan de Fuca. Então, essas placas, vocês podem ter essa visão aí sobre as placas. Esse desenho que vocês veem
meio rosa aí, são exatamente essas placas. Se vocês observarem aqui a placa, essa placa sul-americana, é exatamente isso que eu estava mostrando no globo a vocês. Esse recorte aqui do Brasil, certo? No Oceano Atlântico, aqui. Se vocês observarem aqui do outro lado, na placa africana, se vocês observarem, ele se encaixa exatamente aqui. É como se todo esse território, toda essa parte de terra aqui, todas essas partes de terras, elas fossem juntas. E com o movimento das placas, que são esses desenhos rosas que vocês podem observar, que foram se movendo, fizeram com que essas terras e essas ilhas fossem se afastando, se fragmentando, né? Então isso é para que vocês tenham uma noção bem básica do que é placa tectônica, né? Então vocês vão aos poucos se aprofundando mais sobre isso. As características continuam das cordilheiras dos Andes, por exemplo, que a palavra Cordilheira dos Andes é de língua quechua, né? É uma língua bem antiga. Ela é uma vasta cadeia montanhosa. Vocês podem observar aí nessas imagens, né? Eu não sei, acho que alguns professores de vocês já viajaram e já conheceram, né, a Cordilheira dos Andes. O professor que vos fala aqui ainda não conheceu não, mas ainda vou conhecer, se Deus quiser. Se eu não morrer antes, mas eu não vou morrer não, vou conhecer, tá bom? Que eu tinha um professor que sempre me dizia que o que levamos dessa vida é o que amamos e o que viajamos. Então vamos amar e viajar. Então vamos conhecer as cordilheiras, né? Então esse conjunto de cadeias montanhosas que formam um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul. De formação geológica no período terciário, né? Nesse período foi formada essas montanhas. A cordilheira ela possui aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão e é a maior cadeia, né? Cadeia porque são várias. A cadeia de montanhas, a maior cadeia de montanhas do mundo. Em comprimento, né? Que também se pontua. Seu ponto culminante é o pico do Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. Né? O pico mais elevado da América. Vocês podem observar essas imagens, elas são lindas. Né? Outra característica, que na costa leste ou oriental do continente, observa-se a presença de planaltos e montanhas baixas, de formação geológica mais antiga, logo mais desgastados pela erosão, né? Pelos ventos, pelas chuvas. Na porção sul, temos como exemplo o Planalto Brasileiro, Planalto das Guianas e Planalto da Patagônia. Na porção norte, temos como exemplo o Planalto Laurentiano, no Canadá, e os Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Outra curiosidade que eu coloquei para vocês. Vocês sabiam que foi na Cordilheira dos Apalaches que esculpiram o monumento em homenagem aos primeiros presidentes dos Estados Unidos? Demorou cerca de 14 anos para a sua conclusão. Como vocês podem ver aí na imagem do lado, esse monumento que foi esculpido, né? Os Apalaches datam do Paleozoico e são divididos em Apalaches do Norte e Apalaches do Sul, das quais a média de altitude dos picos é de 1.000 metros de altura, de altitude. O ponto culminante é o Monte Mitchell, com 2.040 metros de altitude, aproximadamente.
Outra característica também é da região central do continente, entre as cadeias montanhosas jovens, oeste, e os planaltos e montanhas antigos do leste. Observa-se a presença das planícies e depressões. Na porção sul, temos como exemplo a planície do Amazonas, a planície do Pantanal e a depressão do Chaco. Na porção norte, temos como exemplos planícies centrais, como destaque para a planície central canadense e a planície do Mississippi, ou Missouri. Outra curiosidade, observem essa imagem. Belize, na América Central, tem atraído diversos turistas, não é lindo? Mergulhadores de todo o globo, por uma beleza inusitada. Um enorme disco de cor azul escura que se estende pelo mar turquesa no Caribe. O Great Blue Hole, grande buraco azul, como é conhecido, é de fato uma caverna formada há dezenas de milhares de anos. Não é dezenas de anos não, viu? Não é 20, é de milhares, certo? Milhares de anos. Sendo que, na época, o nível do mar era extremamente mais baixo, né, do que nos nossos dias atuais. Ele é localizado no alto de Recifes, a cerca de 50 milhas a leste da cidade de Belize. O buraco é um círculo quase perfeito, né, de cerca de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. É visível, inclusive, do espaço, como vocês podem observar aí na imagem, né? Essa imagem feita de satélite. Foi captado por um satélite da NASA em março do ano de 2009. Né? Então está com 11 anos que essa imagem foi feita. Com a elevação do nível do mar, a tal caverna ficou submersa. Contudo, preservou-se as suas estalactudes, que é o lar de animais marinhos de várias espécies, como arraias, peixes papagaios e peixes borboletas. Nos anos 70, o famoso oceanógrafo Jack explorou seus túneis e estalactudes. O buraco azul é parte da reserva de barreiras de recifes de Belize e é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Belíssimo, né? Então, como é os climas da América? Vamos entender como é o clima da América. O continente americano ele apresenta uma grande diversidade climática. Um dos motivos é a sua grande extensão territorial no sentido norte-sul, latitudinal. Assim, possuem quase todos os climas do planeta. Vocês viram que o continente americano ele é dividido, né? Ele é cortado, né, por todas aquelas linhas climáticas que eu expliquei para vocês, né, agora há pouco. Os climas também são influenciados pela geomorfologia do continente e pelas massas de ar e correntes marítimas que atuam na região. O mapa aí do lado que vocês veem apresentam esses climas. Então, quando vocês veem esse mais branco, totalmente branco, é o clima polar, onde a seta está apontando aqui em cima, onde vocês veem que tem até o oceano glacial ártico, né? Então, se a gente vem descendo mais, tem um branco mais com as pintinhas aqui cinzas, é um temperado frio continental.
Nessa outra região, onde ele é roxinho, nós tanto temos aqui em cima, no norte, como aqui no sul. É o temperado frio, o frio oceânico. O amarelo, o bem amarelo, né, ou melhor, o mais esverdeado é o temperado, o verde claro. E o amarelo é o árido e semiárido, que nós temos também, tanto aqui no norte como no sul, em algumas regiões do sul, da América do Sul. E assim vocês vão entendendo. Para entender o mapa, precisamos sempre olhar para a sua legenda. E de acordo com a legenda, nós entenderemos o que o mapa está, para onde o mapa nos direciona. Outra característica são as grandes massas de água dos oceanos e mares. Amenizam as temperaturas nas áreas litorâneas, deixando o clima mais ameno, né, que no interior do continente, salvo algumas exceções. Mas, por exemplo, nós temos uma ideia aí do Caribe e outra do sertão nordestino, né, no Brasil. Então, vocês veem o que a água, os oceanos, né, a região litorânea, como vocês veem aí na praia do Caribe, o clima ele é bem mais ameno, né? O sol, quando ele bate com menos intensidade, não com menos intensidade, mas provoca a sensação de umidade por conta da presença da água, né? Agora, lá nessa outra imagem onde temos o sertão nordestino no Brasil, onde a água é escassa em alguns pontos, então vocês percebem que o clima ele totalmente muda, né? Então as árvores elas estão mais secas e até o clima, a vegetação é necessário no sertão, são plantas que existem nessa região, plantas que resistem mais a um período maior, longo de seca, de estiagem, para não morrerem, né? Então, a maior proximidade ou não do mar caracteriza os climas como sendo oceânicos ou continentais. A maritimidade e a continentalidade representam essas influências, respectivamente. A América ela abriga muitos tipos de vegetação. Isso acontece devido à sua variedade de clima, do solo, assim como do relevo, né? Como nós falamos lá das cordilheiras, por exemplo, e da hidrografia, né? Onde os rios passam, onde tem as grandes bacias hidrográficas. No mapa do lado você pode encontrar, né, a vegetação no continente americano. Lembre-se, vamos olhar a legenda. Aquela primeira legenda nos mostrou o clima. Aquele primeiro mapa nos mostrou o clima, né? Onde era mais frio, onde não era. E agora nós vamos entender nesse mapa a vegetação. Então, tudo que esse mapa vai mostrar é a vegetação. Vou usar como referência, né, a floresta equatorial, aí onde pega a floresta amazônica também no Brasil. Então, toda essa região verde, se vocês chegarem, vocês vão entender que é a floresta equatorial, vai estar lá na legenda. Certo que no mapa também está escrito, mas pela legenda vocês vão entender, né? Compreender melhor o que o mapa está nos transmitindo. A tundra, mas o que é a tundra? Ela se localiza no extremo norte, onde predomina o clima polar. Suas características são vegetação baixa e rasteira, composta de musgos e líquens. Já a floresta boreal, ou taiga, localiza-se em áreas de climas frios, apresenta pouca variedade de espécies. Sua árvore é o pinheiro. Também é conhecida como a floresta de coníferas. A floresta temperada acontece num clima temperado úmido. Suas árvores eliminam as folhas no outono e inverno, por isso também são chamadas de floresta caducífola, que quer dizer que as folhas caem.
essa floresta caducífera, né? Quer dizer, essas folhas que caem e produzem esse né? E a terra, esse ambiente, esse clima, ele fica mais úmido, né? Não fica seco, a terra fica mais protegida, o solo fica mais protegido. É uma floresta característica da região oeste da América do Norte e que também ocorre no Chile e na América do Sul. A vegetação desértica ocorre no clima árido e semiárido. Apresenta árvores pequenas, arbustos espinhosos e cactos. No Brasil, recebe o nome de caatinga. Então, essa região mais seca que nós temos no Brasil, em alguns estados do Brasil, chamada também conhecida como caatinga, é a nossa vegetação desértica. A vegetação de pradaria é típica de clima temperado continental, com vegetação formada por gramínea e arbustos. No Brasil, essa vegetação é denominada campos e ocorre nas áreas de clima subtropical. Aí vocês podem ver algumas imagens, por exemplo, as tundras, né? Então, lembrando das tundras, né, que elas predominam o clima polar, né, que elas estão mais próximas do clima polar, do clima frio. Se vocês observam também a floresta temperada, né, essa floresta temperada que acontece com o clima úmido, né, onde as folhas caem, provocando toda aquela umidade, protegendo o solo. A vegetação desértica, nós temos aí essa imagem do sertão, certamente do sertão do estado pernambucano, onde temos a presença de alguns cactos e de algumas plantas espinhosas, né? As pradarias, né, que são típicas, né, com a vegetação de gramínea, de arbusto, né? E temos também as taigas aí, onde nas taigas, né, ou floresta boreal, onde os climas também são frios, né, e as espécies que mais prevalece lá são os pinheiros. Outra vegetação também que nós conhecemos na América são as savanas, né? A savana, ela ocorre na faixa intertropical do planeta, como vocês podem ver aí essa imagem de uma savana, e é formada por plantas rasteiras pequenas e pequenas árvores e de vegetação espinhosa. Ocorre no norte da América Central, no nordeste e no centro-oeste da América do Sul. No Brasil é chamado de cerrado. E aí, por último, nós temos a floresta tropical ou floresta equatorial, né, que ocorre nas áreas quentes e úmidas de climas tropicais equatoriais. Possuem folhas perenes e largas. A cobertura vegetal é densa e estratificada, ou seja, pode-se utilizar na produção de muita coisa do extrativismo, né? Como, por exemplo, as seringueiras, que pode utilizar a produção do látex para fazer a borracha. Essa vegetação, ela ocorre na maior parte da América do Sul, não é? Exatamente como eu falei, e na América Central. Um exemplo, no Brasil, é a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, junto com os nossos meios naturais, né, nós temos também, falamos um pouco da flora, agora vamos falar um pouco da fauna. Quais esses animais? Então, vocês podem pesquisar, que aí certamente a imagem não vai abrir, legal, mas vocês podem pesquisar quais os animais que compõem a América, né, todo o continente americano.
desde o urso polar, lá em cima, né? As renas também, lá em cima. Vem também as focas e entre outros animais, como no Brasil nós temos a capivara, a jaguatirica, né? O tucano, o lobo-guará, né? Então, a onça. Então, nós temos uma diversidade na nossa fauna. A diversidade faunística do continente americano, observada no mapa aí que vocês veem do lado, traz uma pequena amostra da riqueza de espécies de animais deste continente. Existem muitos habitats, muitos outros animais de diversas dimensões, de tamanhos, né? Onde milhares de ecossistemas se desenvolvem simultaneamente. A floresta amazônica, o Pantanal, a Caatinga são exemplos desses ambientes. Agora nós vimos essas características, agora vamos ver a hidrografia, né? Os principais rios da América, né? Os principais rios da América, os rios são influenciados pela formação do relevo, né? Então, os relevos eles influenciam diretamente na formação dos rios no continente, pelo regime de chuvas de cada região. Os cursos dos rios estão agrupados em 4 vertentes: a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico. Nas vertentes do Ártico, os rios são congelados na maior parte do ano. Um destaque para esse rio é o rio Mackenzie, no Canadá. Nós temos também as vertentes do Golfo, no México, né, que abrigam uma das maiores bacias hidrográficas da América do Norte. Temos as vertentes do Pacífico, onde há as nascentes dos rios nas montanhas do oeste, né? Os seus rios são curtos e de corredeiras. E temos as vertentes do Atlântico, os rios de planície e grandes bacias hidrográficas, onde tem um destaque para o rio São Lourenço, na América do Norte. As bacias dos rios Orinoco, na Venezuela, no Amazonas, América do Sul, e o do Rio da Prata e seus afluentes. Então, essas são as vertentes que indicam para onde fluem as águas dos nossos rios. O continente americano ele detém inúmeras bacias hidrográficas. Dentre as grandes bacias existentes, 3 delas merecem destaque: a Bacia Platina, na América do Sul, a Bacia do Mississippi, na América do Norte, e a Bacia Amazônica, na América do Sul, sendo essa última, a Bacia Amazônica, a maior do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água, proporcionando uma riqueza hidrográfica sem igual em todo o mundo. Os rios da América Central são curtos e pouco caudalosos, devido às características territoriais e do relevo da região. Uma curiosidade: os rios subterrâneos. O rio Amazonas. O fluxo é praticamente vertical, de cima para baixo. Nos primeiros 2.000 metros, ele tem esse fluxo. Depois, nas camadas mais profundas, ele se torna quase horizontal, como vocês podem ver aí na imagem. O caminho, ele chega subterraneamente pelos Andes, né? Vem lá das Cordilheiras dos Andes. E depois de atravessar as bacias dos Solimões, Amazonas e Marajó, o rio alcança o fundo do mar, perto do Foz do Amazonas. Sua vazão, o volume de águas transportada, 3.900 metros cúbicos por segundo, né? Então ele tem uma largura aí de 400 quilômetros do fluxo dele
subterrâneo desse rio. A velocidade das águas são relativamente pequenas, estando na faixa de 10 a 100 metros por ano. Então, pessoal, fica para vocês essa pequena atividade. Eu quero que vocês criem uma cruzadinha utilizando os tipos de clima e de vegetação do continente americano. Então, façam aí a cruzadinha, bem legal, façam no caderno de vocês, que na nossa volta às aulas presenciais, os professores de vocês irão cobrar. Desde já os professores irão cobrar a foto, né, das atividades que vocês realizam e vocês devem imediatamente postar para os professores de vocês, mostrando que vocês assistiram a aula e que vocês fizeram a atividade. O 2, vocês vão pesquisar sobre lugares e paisagens que representem o relevo da América do Norte, Central e do Sul. E o 3, criar um quebra-cabeça, mas esse 3 é mais para vocês criarem e brincarem, para aprenderem mais. Criar um quebra-cabeça com um mapa do continente americano ou de uma paisagem natural do continente americano. Então procura aí nos livros antigos, nos livros mais velhos em casa, uma imagem ou de um mapa mesmo e depois colhem num papelão e recortem e com isso vocês montam um quebra-cabeça. E o 4, escolha uma das 3 Américas e faça um relatório sobre a paisagem natural de 2 países dela. Vocês vão fazer uma pesquisa aí de 2 países, né? Vocês vão escolher uma das 3 Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, qual delas, e vão escolher, nelas, vocês vão escolher 2 países e fazer um relatório, né, sobre a paisagem natural e relacione as paisagens desse país entre si, de uma com o outro, porque um é assim e a outra é dessa outra maneira, né? Suas semelhanças e diferenças. Então, pessoal, fica para vocês essas atividades, né? Essas aulas elas são realmente um pouco cansativas, mas elas são primordiais para o aprendizado de vocês. Se esforcem, né? Utilizem as redes sociais, o YouTube, utilizem o WhatsApp para crescerem, para aprenderem, tá bom? Não usem para assistir coisas supérfluas, coisas passageiras. Se cuidem da saúde de vocês. Deixo também meu abraço e meu incentivo, né, para o pessoal da EJA. Então a palavra de ordem hoje para todos nós é perseverança, para a gente não desistir, para a gente sempre estar ali tentando, mesmo que seja difícil, mesmo que eu veja que não vou conseguir, mas pode ter certeza que nesse meio de conhecimento sempre vamos ficar com um presente muito grande, porque sempre aprendemos, tá bom? Persevere. Um abraço para todos vocês e Deus os abençoe.